Pronto. Que bom que você só vai em novembro. Porque eu tô saindo em outubro. Aí a gente vai precisar de gente para ficar. Tá ligado? Vocês estão ouvindo? Quem tá no último banco lá tá me ouvindo? Quem que tá no último banco? Divanildo e Dona Augusta? Estão me ouvindo? Tá bom. Nós estamos estudando primeira, segunda, terceira de João e Judas. Então estamos estudando. Quando eu me lembro de João, eu me lembro aquele vovozinho que gosta de dar conselho para os netos, né? A minha neta chegou e disse assim hoje: ai, vovó, eu estou com muita saudade de você, porque a gente não tem visto ela. Elas estão fazendo prova e eu não vou lá, e elas não vão em casa essas 2 semanas. E eu disse assim: minha grandona, depois a gente vai conversar. A gente gosta, tem prazer de dar conselhos aos netos. E eu vejo João assim. Quando eu leio as cartas de João, eu sinto João, aquela personalidade idosa, dando conselhos para os netos, e hoje dando conselho para nós, nos chamando de meus filhinhos. Leram? Meus filhinhos, né? Tão bonitinho ele falando meus filhinhos. E hoje ele vai falar para nós: meus filhinhos, tomem muito cuidado com os anticristos. Então, a nossa aula de hoje está na primeira carta de João, o vovozinho aí, dando conselho para nós, nos chamando de filhinhos, capítulo 2 da primeira carta de João, do versículo 18 até o versículo 29. Eu baseei a nossa aula de hoje na primeira carta de João, escrita por pastor reverendo Augusto Nicodemos. Ele que escreveu esse livro. Eu fui lá na biblioteca do Maurício e peguei todos os livros com referência à carta de João. E baseei a nossa aula neste livro. As verdades de hoje serão ditas, baseadas nas verdades escritas pelo pastor reverendo Nicodemos Lopes, Augustus Nicodemos, que todo mundo já conhece, e conhece também o pastorado do reverendo Nicodemos. O apóstolo João, dando conselho aos seus filhinhos, ele disse que o anticristo está presente em todos os lugares. Está presente na nossa casa, através da tela da nossa televisão. Quantas vezes nós já ouvimos palavras malditas, ou palavras mentirosas, ou falsos ensinos na nossa televisão? E quantas vezes? Está presente no nosso rádio, no carro. Está presente até no visor do nosso celular, com aquelas mensaginhas traiçoeiras para nos atrair. São falsos ensinos, são literaturas falsas. O anticristo está presente nas ruas, batendo na nossa porta cada dia. Está presente na fila do banco, nas filas do ônibus. E, para tristeza nossa, o autor da nossa revista disse que está presente até nos bancos das igrejas. Muito triste, mas é uma realidade. O anticristo está presente em todos os lugares. Por isso, o apóstolo João diz: meus filhinhos, tomem cuidado, porque ele está presente e ele nos persegue. Nós vamos orar antes de começarmos a nossa aula.
Pai, nós agradecemos, Senhor, porque somos teus filhos e temos certeza, ó Pai, que o teu Espírito Santo está conosco, nos protegendo para não sermos assediados pelos anticristos que estão ao nosso redor. Afasta, Senhor, estes ensinos falsos do nosso meio e fortifica-nos com o ensino verdadeiro da Tua palavra, porque é dela que nós necessitamos no momento. Pai, nós agradecemos por cada pessoa que se fez comparecer na Tua casa. E nos ajude, ó Deus, para que nós tenhamos palavras que edifiquem o Teu povo. Por isso nós te pedimos, fica conosco nesta manhã. Abençoe os nossos irmãos queridos que estão em enfermidades e não puderam estar conosco. Esteja com eles, auxiliando-os, abençoando-os e dando-lhes a cura definitiva, Senhor. Principalmente nós pedimos pelo nosso irmão, pastor reverendo Abel, Senhor. Abençoe na sua enfermidade. Cura, Senhor, o seu joelho. Cura, Senhor, a sua enfermidade. E dê a ele paciência de ficar, Senhor, no repouso devido. Abençoe a sua filha Adriana, a Dona Eunice, e abençoe a Esther, Senhor, amiga nossa, nossa irmã, nossa conhecida, companheira de trabalho, Senhor. Nesse instante visita os teus servos, dando segurança, dando paciência e dando convicção de que tu és um Deus santo, verdadeiro, que está presente conosco em todos os momentos. No nome de Jesus nós te pedimos. Amém, Senhor. Cuidado com o anticristo ou os anticristos, né? Este é o assunto que nós vamos tratar hoje e um assunto que nós necessitamos. E como eu já disse, ele está aí em todos os lados, ele nos persegue, ele nos assedia e nós precisamos ter muito cuidado. Mas eu vou começar fazendo duas perguntas. Perguntas fáceis que exigem duas respostas também fáceis. A primeira pergunta seria para o meu lado esquerdo e a segunda pergunta para o meu lado direito. E não se preocupe que a resposta vai ser bem fácil. A primeira pergunta: qual a pessoa que passou pela maior perseguição do mundo? A maior perseguição. Paulo foi perseguido, mas ele também quem foi? Jesus, foi pessoa. Ele que passou a maior perseguição, que ele foi homem, era pessoa, né? Ele foi 100%. Então, Jesus foi a pessoa que passou a maior perseguição por todo mundo. Essa é a pergunta correta. Jesus Cristo. Para o meu lado direito, qual o livro mais editado e mais vendido no mundo? A Bíblia Sagrada, isso mesmo, a palavra de Deus. Então, essas duas perguntas e essas duas respostas indicam que muitas pessoas leem a Bíblia, mas poucas pessoas conhecem o Cristo da palavra. Muitos leem a palavra, mas poucos conhecem o verdadeiro Cristo da palavra. Por isso que eu fiz essa pergunta para os testemunhas de Jeová. Eu falei assim, eu aceito que você fale para mim se você me responder uma pergunta. Qual é o propósito de Deus na palavra dele de capa a capa?
ela ficou assim. Eu falei, então, o propósito de Deus dentro da Bíblia é de capa a capa mostrar Jesus. Jesus, e é por isso que eu disse que eles andam nas nossas ruas, batendo de porta em porta, apresentando uma palavra falsa. Então, esse foi o livro mais editado e mais vendido em todo o mundo, e muitas pessoas leem, mas poucas conhecem o Cristo que dá palavra. Isso indica que por isso Jesus foi o mais perseguido no mundo. Porque as pessoas não conhecem a Jesus. E sabem quem é, mas não conhecem o verdadeiro Cristo. Por isso o perseguiram. E quanto mais se persegue o cristianismo, mais ele cresce e prevalece. Quanto mais nós somos perseguidos, mais nós crescemos e prevalecemos, porque é bíblico, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Isso é correto. Eu gostaria de citar Gálatas 6:7, diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. E nós vamos citar, para introduzir a nossa aula de hoje, 4 celebridades que certamente leram a Bíblia, porque citaram Deus e fizeram questão de zombar de Cristo. A primeira celebridade que nós vamos citar para os irmãos prestem bem atenção. Se eu, por acaso, errar em algum, eu aceito a correção. John Lennon era cantor, pertencia ao grupo dos Beatles, e numa entrevista que ele deu a uma revista americana, Lennon disse essas palavras: o cristianismo vai acabar, ele vai encolhendo até desaparecer. E continuou: Jesus é uma pessoa legal. Isso está escrito e a gente leu numa das revistas americanas. Mas seus ensinos, olha bem o que ele diz, seus ensinamentos são muito simples para a época de hoje. Palavra de John Lennon. Nós somos mais famosos do que Cristo. Isso ele se tratava do grupo. Nós somos mais famosos do que Cristo. Lendo no auge da sua fama, depois dele ter dito que os Beatles eram mais populares que Cristo, ele recebeu 5 tiros de um dos seus fãs e morreu. E o cristianismo prevaleceu. A segunda pessoa que nós vamos falar para os irmãos é Tancredo Neves, atualíssimo. Todos nós conhecemos Tancredo, né? Na ocasião da campanha presidencial, Tancredo disse que se tivesse 500 votos a mais do seu partido, PDS, nem Deus o tiraria da presidência da República. Infelizmente, ele disse essa besteira. Nem Deus o tiraria da presidência da República. Os votos, os 500 votos, Tancredo conseguiu. Mas o trono lhe foi tirado um dia antes da posse. E o cristianismo prevalece. Os irmãos estão entendendo? Como nós não podemos zombar de Deus. O terceiro, eu falei 4, já falei 2. O terceiro,
o construtor do navio Titanic. Todo mundo conhece a história do Titanic. O navio, né? O maior navio de passageiro construído no mundo. O Titanic. Quando esse navio foi colocado em alto mar, o seu construtor foi interrogado por uma repórter. Ela disse para ele: o que o senhor tem a me dizer da segurança do seu navio? E aquele construtor, com um tom irônico, respondeu: minha filha, nem se Deus quiser ele toma o meu navio. Nem Deus afunda meu navio. Nem Deus afunda o meu navio. Resultado, foi o maior naufrágio. Em toda a história do mundo, foi o maior naufrágio de um navio de passageiros do mundo. Tem mais um aí. Já acabou ou ainda tem mais? Tem mais um. Foi quatro. Falar que eu estou pensando. Vamos ver se é o que você está Eu pensando. esqueci o nome da cantora, mas já... Marilyn Monroe. Que eu não sei bem como diz. O grande pregador Bill Graham, enviado pelo Espírito Santo para evangelizar essa grande cantora, fez uma visita durante a apresentação do seu show. E após a apresentação, ele falou de Cristo para Marilyn Monroe. Ela, depois de ouvir a mensagem do Evangelho, ela disse: pode ir, porque eu não preciso do seu Cristo. Pode ir embora, porque eu não preciso do seu Cristo. Uma semana depois, encontraram Marilyn Monroe morta no seu apartamento. Mas também não é muito longe, não, é dos nossos dias. Eu não sei se alguém viu, assistiu a Marília Gabriela quando entrevistou o Silas Malafaia. Não, No final, ele falou assim para ela: que Deus te abençoe. Ela falou assim: você fica com o seu Deus, que eu fico com o meu. Com o meu. Então, são pessoas. E hoje nós vivemos nesse meio. Eu citei apenas 4. Se nós fôssemos citar pessoas que zombam desse Cristo da palavra, são muitos. E a palavra diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba. E aqui nós poderíamos estar citando pessoas que, além de zombar de Deus, estão rejeitando esse Cristo. E o apóstolo Paulo chama isto de rudimentos do mundo, para os quais nós que somos cristãos morremos para o mundo quando aceitamos Cristo, que foi a lição de domingo passado. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. E tudo isso que eu acabei de citar, toda essa empáfia, todas essas celebridades são rudimentos do mundo. Eu queria quem pegou Gálatas 4:3. 4:3. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Nós, quando não éramos cristãos, nós estávamos sujeitos aos rudimentos do mundo. Mas hoje que nós conhecemos a Cristo, nós não somos do mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Pode falar, meu irmão. Então, essa que eu estou falando, eu esqueci o nome dela. É uma cantora que ela tomou bastante Elis Regina. Escuta, e ela então falou para o guarda lá no prédio que ninguém era para incomodar ela, nem Deus. Nem Deus. Então. E ela partiu. Então são vários, né? São vários que nós podemos falar.
Então nós vemos que isso tudo, irmão, que nós ouvimos e que acontece em nossa volta são rudimentos do mundo. Não coisas que se passam no mundo. O falso ensino sempre despreza a simplicidade da fé cristã. Todos os falsos ensinos desprezam a simplicidade da fé cristã. Lembra lá dos Beatles? Os ensinamentos de Cristo são muito simples para o mundo atual. Cuidado, adverte Paulo, para não ser desfeitos, presas ou enredados por filosofias vãs. Nós precisamos ter muito cuidado para não sermos enredados, para não sermos pegos por filosofias vãs. E aí eu gostaria que vocês receberam os papelzinhos aí, já vão achando para a gente ganhar tempo. Foi Gálatas 4:3, agora quem pegou Colossenses 2:8, nós vamos ver que não sejamos iludidos por falsos argumentos. Leia Colossenses 2:8. Tem cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e falsas impurezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. Então nós precisamos ter cuidados com esses argumentos falsos, que eles são segundos os rudimentos do mundo e não segundo as verdades de Cristo. Atualmente o falso evangelho tem se proliferado de forma assustadora. São falsos mestres ensinando o que não devem, a tempo e fora do tempo. E isso tudo por torpe ganância. Quem é que já não ouviu pessoas vendendo porções da Bíblia? Né? Manda um torpedo e você recebe uma porção da Bíblia por taxa X. Já ouviram isso? Vendendo porções da Bíblia, pessoas ensinando coisas falsas por torpe ganâncias, e isso tem destruído famílias inteirinhas, explorando-as financeiramente, usando falsos ensinos. Quantas famílias têm sido exploradas financeiramente dentro desses falsos ensinos? Eu tenho uma vizinha, né? Meu marido fala, é sua amiga vizinha aí, porque eu faço amizade com minhas vizinhas. Não sou de andar na casa de ninguém, mas eu tenho amizade e graças a Deus elas você não é pastora? Eu disse, não, pastora, não sou bispa, né? Sou bispo da igreja. Não sou pastora não, mas eu vou na igreja. Então eu gosto de falar e ela começou a ir numa igreja. Aí ela falou assim, Dona Angela, eu não estou indo mais na igreja. Eu disse, mas por quê? Foi na igreja errada? Ela disse, eu acho que sim, porque ele ditou quanto que nós temos que dar por mês até tal dia, e era 5.000. Eu não tenho 5.000 para isso. Vendendo a palavra. Isso é falsidade de ensino. Deus não exige isso de nós. E aí nós ficamos desbamatadas, porque nós achamos que cada esquina que tem uma igreja, que essa igreja é correta. Mas nós não podemos julgar, mas pela realidade das coisas, nós sabemos que muitas igrejas estão contribuindo para que os falsos, os anticristos tenham liberdade de falar. É o livro de Hebreus, né? O templo de
Salomão foi assim, né? Ele falava assim, quem pode dar uma oferta acima de 10.000 vai assinar no livro de ouro. Quem dá de 5 a 10 assina no livro de prata. E quem der até 5.000 é no livro de bronze. Então, existe. Vamos ver quem vai falar primeiro. A irmã falou que tem os livros. Essa eu não sabia. Tem os livros. Quando foi construir o templo lá de Salomão, começou essa campanha. Lá no Antigo Testamento. Não, nessa igreja. Essa igreja aqui? Eu sou dessa igreja aí. Bom, eu fiz essa, eu sabia da Bíblia. Da sua vizinha. Eu assustei também, eu pensei que ela tivesse na Bíblia. A senhora não comentou da vizinha que tinha que dar oferta? Então, por isso que eu lembrei. Bom. Aí, então eu a vou Igreja explicar pra Universal começou a construir esse templo de Salomão, na Celso Garcia, que começou essa campanha. Bom. Eu também assustei, você viu que eu fiquei, né? É nessa ideia de vender. Obrigada. Mas é que você usou Salomão, a gente pensou que fosse na Bíblia. Eu também. Deixa eu explicar. Aqui em São Paulo tem um templo chamado de Templo de Salomão. E a construção desse templo, estou explicando o que ela falou, porque eu entendi também errado, né? O templo que ela falou, que é esse templo de Salomão que está sendo construído na Celso Garcia, as ofertas são de acordo com os livros. Tem o livro de ouro, o livro de prata e o livro de bronze. Quem dá 10.000 assina no livro de ouro. Quem dá 10 a 20. De 10 a 20. E assim por diante. Jesus não podia assinar em nenhum. Jesus não ia assinar nem no livro de papel. Quem tem 10 reais pega um jornalzinho. Quem tem 10 reais só pega o jornalzinho. Uma moça no ônibus falando sobre o evangelho, ela falou, eu fui numa igreja, eu não vou citar o nome da igreja, né? Ele falou, venham trazer então o dinheiro aqui para o reino, né? E o moço foi e levou R$2 assim na Bíblia, abriu e falou. Então o pastor falou assim para ele, você quer ganhar o céu com R$2? Então os irmãos, salvação não se compra, salvação a palavra de Deus não se vende. Então nós vemos aí, quando eu disse que são falsos mestres ensinando por torpe ganância. Então, irmãos, nós precisamos tomar cuidado. Quando o apóstolo João nos chama de filhinhos, essa amabilidade dele é porque ele está nos aconselhando a tomar cuidado com esses falsos ensinos. São enganadores da palavra. E há tempo e fora de tempo. Lembre-se, irmãos, que onde Deus ergue uma igreja, o diabo levanta uma capela. Quer que eu explique isso? Onde Deus levanta uma igreja, o diabo levanta uma capela. Sabe, já ouviu isso? Então, isso significa, quando uma pessoa se converte, o diabo fica ali junto, tentando para que aquela pessoa saia da igreja. Ao derredor. Então, conto para vocês uma história que aconteceu, é verídica. Nós somos de uma igreja do interior que fazia muitas conferências. E nas conferências, os conferencistas faziam o apelo. Aqui ele está com muito tempo que eu não tenho um apelo. E as pessoas, quando levantam a mão lá atrás, elas vêm até a frente para o pastor orar. Já viram isso nas igrejas? Sim, isso é normal. É normal. Então lá era constante, não era só normal não, era constante. E era constante fazer apelo. E uma senhora, já de meia idade, naquele tempo eu era bem jovenzinha, nós dois, ela levantou a mão e ela foi à frente.
ela já faleceu, chamava-se Teresa. E ela levantou, foi à frente, aceitou Jesus, frequentou a igreja mais ou menos um mês e depois desapareceu. Nós fomos fazer uma visita para ela. Vamos fazer uma visita, quando chegamos lá, por que você não veio mais à igreja? Ela disse que justo a mão que ela levantou para aceitar Jesus na igreja, foi justo aquela mão que o rato roeu. Entendeu? O rato roeu aquela mão, ficou aquele dedo que ela levantou para aceitar Jesus. E no dia, ela dormiu com a mão suja e culpou Deus que mandou o rato para roer a mão que ela levantou. Não é o diabo para tirar a mulher da igreja? Não é obra do diabo? É uma coisa que dá vontade de dar risada, mas é obra do diabo. Nem orou para dormir também, nem orou para dormir. E o rato veio roer aquela mão que ela levantou e ela não foi mais na igreja. Depois de muito tempo nós fomos passear lá, já estávamos casados, fomos passear e fomos visitar a dita cuja do dedo roído de rato. Ela estava sentada, já não aguentava mais levantar, em volta, cheio de vela, e lá atrás o altar de... É o que chamou? Ela agora era mãe de santo. Então o diabo usa de artimanha para tirar as pessoas do lugar correto, para levar para lugares errados. Ela morreu sendo uma verdadeira mãe de santo, que não podia nem levantar do banco. Não se salvou. Não se salvou. Não. Lembra da história? Ele lembra, ele foi filho, né? Então, a gente vê onde Deus é uma igreja, onde Deus traz uma pessoa para a verdade, o diabo levanta uma capela e tira essa pessoa do caminho de Deus e leva, hein? Tenta todas as formas de Por isso ele diz, cuidado. Toma cuidado, vigiai e orai. E o apóstolo João denuncia o perigo e conclama o povo de Deus a ter discernimento. João está nos conclamando, não é nos aconselhando não, é chamando nossa atenção, nos conclamando a termos discernimento entre o que é certo e o que é errado. Cuidado com os anticristos. Vamos abrir a Bíblia, então, no texto, disse assim, ela falou e não falou o texto. O texto, qual foi que eu disse? 1 João. Vamos ver se você lembra. 1 João 2. 18. Então, leia o versículo 18. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. João então inicia o nosso texto de hoje, nos chamando afetuosamente de filhinhos. E nos chamando a atenção para os seus leitores, para quê? Cuidado com os anticristos. Para o horário. Olha a hora, senão você vai perder. A última hora. Ele está chamando a atenção para o horário do mundo em que aqueles leitores viviam. E no versículo 17, que é atrás do 18, leia para a Vicida, que já leu o 18. O 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua consciência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus,
permanece eternamente. Isso. Já no 17, ele havia dito para os seus leitores que o mundo está passando, que o mundo passa, todas as coisas passam. E aqui no 18 ele se refere à chegada da última hora. E agora já é a última hora. Essa era uma maneira dele, João, se referir ao tempo entre as duas vindas de Cristo. Agora presta atenção. João diz, já é a última hora. A primeira vinda de Cristo se deu quando? Na plenitude, quando deu-se a encarnação. Ele nasceu, ele morreu e ele, o quê? Ressuscitou. Então, quando João fala ressuscitou, isso, na ressurreição, né? Quando João fala que já é a última hora, ele está falando na primeira vinda de Cristo, que se deu a encarnação, a morte e a ressurreição. A última, ele está falando nas duas vindas, a primeira vinda e a segunda vinda. Como vai ser a segunda vinda? Quando? Ninguém sabe. Aqui a gente já sabe, mas aqui ninguém sabe. Mas sabe que ele virá em glória. É a única coisa que a gente sabe, que na segunda vinda Jesus virá em glória. Para quê? Para quê? Para levar a igreja, né? Para levar os seus. Levar os seus, ou levar a igreja. Na segunda vinda, o que nós sabemos é isso. Quando ele diz assim, filhinhos, já é a última hora, ele está falando nessas duas coisas. Primeira vinda e segunda vinda de Cristo. Ou seja, a encarnação, a morte e a ressurreição. E a segunda vinda é a vinda em glória de Cristo para levar a igreja. Esse intervalo de tempo entre, que é esse intervalo aqui, esse intervalo de tempo é que João está chamando de última hora. Esse intervalo é justamente esse tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo nesse intervalo de tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. E o apóstolo diz, cuidado, muito cuidado, porque já é a última hora. É nesse intervalo de tempo que nós vivemos e que também é chamado por Paulo, lá em 2 Timóteo 3, versículo 1, foi 3 que eu dei? De últimos dias. Então, esse intervalo, tá aqui. É para ler? É. Últimos dias. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. 3:1. Então, nós vivemos nesse intervalo de tempo. Nesse intervalo, também é chamado de últimos dias. Nesse intervalo de tempo, que também é chamado por Paulo, que está em... Você leu João, né? Deixa eu Timóteo, em Colossenses 10:11, é também chamado os fins dos séculos. Então, o quê? Colossenses que é? Você falou 10, 11, não sei capítulo 10? Eu falei 10, 11? Deixa eu... Não. Eu dei a listinha para quem? Eu acho que fins dos séculos. Colossenses vai só até o 4. Espera aí. Colossenses? Acho que não é Colossenses, não deve ser Colossenses. Ah, desculpa, 1 Coríntios 10, 11. É para ler? É. São o intervalo entre as duas vindas. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos,
e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Essas coisas que nós acabamos de falar foi dita para que nós vemos que os fins dos séculos já estão chegando. Então, últimos dias, fins dos séculos. Paulo interpreta que esse intervalo de tempo são os fins dos últimos dias, o fim dos séculos. E agora Judas, quem recebeu Judas 1:18, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. Últimos tempos. Então nós vemos, gente, nós estamos vivendo nesse tempo aqui, entre uma vinda e outra. E essas três frases que nós estamos vivendo, últimos dias, fins dos séculos e últimos tempos, é que João agora fala que é a primeira hora. Já é chegado? Ô, tia Gel, e é verdade, porque a gente está vendo crentes se envolvendo na internet com outras pessoas, lares destruídos. Então isso está se Isso cumprindo. tudo está se cumprindo e está dentro desse tempo aqui. E nós estamos vivendo esse tempo aqui. Então nós agora, como eu falei, nós estamos na última hora. Quando ele diz, é chegado a última hora. Filhinhos, tome cuidado, porque a última hora é chegada. Essas três frases se referem à última hora e é o tempo presente em que o mundo está debaixo do pecado e debaixo da lei. É nesse tempo aqui que o mundo se aparece e está debaixo do pecado e também está debaixo da lei. Mas por que debaixo do pecado e debaixo da lei? João diz, cuidado que já está na última hora, já veio a encarnação, Cristo já veio e Ele está para vir. E nós estamos passando isso tudo. Quem está debaixo do pecado e quem é que está debaixo da lei? Aqui estão os não salvos ainda. E aqui estão os salvos, os escolhidos. Nós estamos no mundo, mas estamos debaixo da lei, porque já conhecemos a Cristo. Aqueles que não conhecem estão debaixo do pecado. Por isso ele diz, já é a última hora e nós temos que correr e nós temos que tomar cuidado e falar para esses que ainda não são salvos, porque ainda há tempo. Os irmãos estão entendendo? Nós estamos debaixo da graça ou da lei, né? Então nós estamos aqui. Esses daqui podem sair daqui e vir para aqui? Pode. Pode. Mas esses aqui também podem sair daqui e vir para aqui? Pode. Porque nós estamos no mundo. Então, quando João fala, filhinhos, cuidado, porque aqui está o perigo. Nós temos que cumprir aquilo que Deus mandou, buscar os perdidos. E Deus é que vai fazer a limpeza da igreja, tirar o trigo. Nós não estamos juntos? Tirar o joio. Me ajudem, eu falei, me ajudem. Tirar o joio e deixar o trigo. Então aqui, Cristo vai fazer o papel dele dentro da igreja. Eu não posso falar, você é, você não é dentro da igreja, porque quem somos nós para julgarmos? Mas Cristo vai fazer o papel dele, aqui vai tirar os joios e nós vamos trabalhar, ide e pregai. Vamos tirar aqueles que são escolhidos para que eles ouçam a palavra e venham antes que seja tarde. Porque já está no fim, já é a última hora. Por isso eu gosto do livro de João. Tia Gel, a Débora falou uma coisa certa.
que na Bíblia fala, Deus terá misericórdia de quem lhe apraz ter misericórdia. Ela falou, inclusive, aquela mulher que o dedo voltou, se Deus achar que ela entendeu que ela aceitou Jesus por algum tempo e ela... E ele tirou. Então, mas nós não podemos fazer nada do lado de cá, né? Só Deus que vai fazer a limpeza. A graça é uma coisa que a gente não consegue entender a grandiosidade da graça de Deus. Nós vamos ter surpresas no céu. Surpresa! E é por isso que eu disse assim, nós estamos no mundo, mas também já sabemos as coisas que estão passando no mundo. E que nós temos que ter cuidado para não sermos presas fáceis pelo mundo. Mas justamente por nós não sabemos quem vai ser, que nós temos nossa obrigação, nosso dever, pregar. Nós não sabemos quem são os escolhidos, quem não são, né? Eu sempre, eu e o Hinaldo sempre tivemos uma questão pelo seguinte, pelo crente carnal. Existe crente carnal? Eu acho que existe. Se existe. Quando se fala em igreja, quando se fala de pessoas dentro da igreja e que não são dos nossos, que nós vamos entrar daqui a pouco, eu não gosto de discutir muito, porque eu acho que é ir além da nossa capacidade de pensar e de julgar. E não é para nós ficarmos querendo além do nosso entendimento. Quem é ou quem não deixa de ser. A nossa obrigação é cuidar cada um de si, por isso ele diz cuidado. Cada um cuida da sua vida com Deus. E deixa a vida do outro que ele cuida. Não é mesmo? Deus sabe. Cada um, Deus sabe quem é e quem não é. Então nós vemos aí que a última hora, agora quando nós estávamos falando sobre a última hora, quem está debaixo do pecado, quem está debaixo da lei ou da graça, esse é o momento final para o mundo perdido. Já soou e já chegou a ressurreição e o mundo perdido está aqui, tanto de um lado como do outro lado. Nesse espaço de tempo estão os perdidos, estão os que são salvos. Aí virá, porque depois disso não haverá mais dias, não haverá mais horas, não haverá mais tempo, não haverá mais nada, aí tudo encerra com o juízo final. Quando Jesus voltar, na sua segunda vinda, quando ele virá em glória, encerra com o juízo final, quando ele vai dizer para os verdadeiramente salvos: vinde benditos do meu Pai, entra no gozo do teu Senhor. E vai dizer para aqueles que não são salvos, para aqueles que não aceitaram: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Então, aqui, quando a segunda vinda se cumprir, aqui vai ter eternidade para os dois lados. Eternidade no fogo eterno e eternidade na salvação eterna. Tá claro, gente. Meio difícil de explicar, mas pastor que devia estar aqui contando. Bom, nós queremos alertar principalmente a nossa classe. Nós tivemos domingo passado ou retrasado, acho que foi domingo retrasado, profissão de fé e batismo. Foi umas 10 pessoas mais ou menos, né? Ou 8 pessoas mais ou menos que receberam. Essas pessoas são consideradas crentes novas e essas pessoas são as pessoas que nós consideramos presas fáceis e vulneráveis a todo vento de falsa doutrina.
porque são crentes novos, não conhecem a palavra, estão ainda engateando, são crianças, e por essas pessoas, nós que já somos abalizados na fé, se é que é, ou se é que nós não somos crianças ainda, temos que orar muito por essas pessoas e com elas, para que elas não sejam enganadas por falsos mestres ou falsas doutrinas. Depois desse tempo que nós já discernimos aqui entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, quando Ele levar a sua igreja, o que vai acontecer agora? Nós falamos que depois, na segunda vinda de Cristo, Ele vem, leva a sua igreja e amaldiçoa aqueles que não quiseram, esses vão para o fogo eterno, esses vão para a eternidade com Deus. E agora? Nunca mais. E agora, o que acontece? Nunca mais eles terão chance. Não, mas eu estou falando que agora, o que acontece com o mundo? Aí depende se a pessoa é milenista, pré-milenista. E que eu não gosto desse amilenista mesmo, eu não vou discutir com a senhora, mas eu acho que a senhora é a milenista. Eu disse assim, eu não falo o que eu sou e o que eu deixo de ser. Mas aí entra a milenista, o pré-milenista, eu sou cristã. E eu não me envolvo muito com essas histórias de milenista. Mas é nesse ponto, se o reverendo Abel estivesse aqui, ele ia discutir com a gente, é que vem o novo céu e a nova terra, e é nesse ponto aqui que vai habitar só a justiça de Deus. Aqui só vai restar a justiça de Deus. Ele vai julgar quem vai para a vida eterna e quem vai para o fogo eterno. E depois disso aqui haverá novo céu e nova terra. Leia quem recebeu 2 Pedro 3,13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Que habita a justiça. Então, pelo que eu entendi, que nós, os salvos, vamos aguardar um novo céu e a nova terra, onde habita a justiça de Deus. Esses daqui vão só para o fogo eterno. Não foi isso que eu entendi a palavra? Vamos aguardar, não, já vão estar no novo céu e na nova terra, mas nós vamos permanecer diante da justiça de Deus com Ele, para sempre. Então, de acordo com Pedro, leia de novo Pedro, Graça, por favor. Leia Pedro de novo. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Em que habita a justiça de Deus. Então, pode falar. É nesse período que eu acho que não vai ter a Bíblia, né? Mas... nós vamos viver só diante de Deus, no novo céu e numa nova terra, com Deus. Os que acreditam, né, que vai ter um milênio aqui na terra, evidentemente que aqui na terra vai ter a Bíblia, porque Deus vai lidar com os judeus. Mas não vai ter aqueles escolhidos que vão pregar? Sim, isso é durante o milênio, durante a tribulação. Aqueles que creem no milênio que eu disse que nós deveríamos não discutir. Né, Débora? Oi? Os pré-milenistas. Sim, agora, os milenistas, aí tem uma divergência. acredita que a gente vai passar pela tribulação. E nós vamos estar com Deus. O interessante, e a justiça de Deus. O interessante é que a palavra de Deus, né, dá ideia de uma coisa e também dá ideia de outra. Então, por isso a gente não tem aquela... Você não pode... Não, mas eu estou perguntando isso porque tem um versículo que fala: procurarão e não vão encontrar. É nesse período. É nesse período aqui. Tribulação. Da tribulação. E eles vão falar: ai, Senhor, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Eu não vos conheço, que o principal você não fez. Independente de ser milenista ou não. Então ele disse: vai para o fogo eterno. Agora, esses daqui vão para a eternidade com Deus e esperar o novo céu e a nova terra
diante da justiça de Deus. Né? Que habita. Não, vamos lá. Leia o versículo 19. Não, antes disso. Quem é esse anticristo? Que eu falei, não. Aqui, gente. Será que entendeu essa parte aqui? Entendida? Posso apagar? Bom. É o quê? Mais ou menos. Mais ou menos. Ixi. Pronto, Ana, já tem que começar a dizer. É que só uma aula não é suficiente. É muito. São coisas que a gente. Tem que ter tempo. Não tem tempo. Então vamos lá. Que é anticristo? Anticristo, olha, a palavra. O que é o anticristo? A palavra anticristo é uma palavra só, mas o começo é anti, quer dizer contra, ou então em lugar de maneira que a palavra anticristo quer dizer adversário de Cristo, ou contra Cristo, aqueles que falam contra a verdade de Cristo, ou então aqueles que querem tomar o lugar de Cristo. Entendeu isso? Anticristo é aquele que quer tomar o lugar de Cristo. Já viu falar assim, vem na igreja tal que fulano vai fazer milagre? Já viu fulano anunciar milagre? Já viu fulano falar assim, a oração do fulano é poderosa e cura? Pessoas tomando o lugar de Cristo. A evidência de que o anticristo está no mundo é o falso ensino difundido por ele. Leia o versículo. De onde veio o anticristo? Leia o versículo 19. 19. De onde veio o anticristo? Eles saíram de nosso meio. Escuta. De onde veio? Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, de onde veio? Podem sair do nosso meio, porque eles não eram nossos. Então, o anticristo pode estar da igreja visível, mas de fato não são pessoas convertidas. E nós já falamos sobre isso. Os verdadeiros cristãos não abandonam a fé, mas eles perseveram até o fim. Agora leia o versículo 23, 21, 22 e 23. De 1 João. Nós estamos só no texto. Vamos rapidinho que a gente vai falar. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Isso. Então João pega pesado aí nesses 3 versículos, né? Ele pergunta, o mentiroso é o anticristo. E quem é o mentiroso? É aquele que nega o Filho, né? A humanidade de Cristo e a sua perfeita unidade com Deus. Este é o Pai. Ele nega o Filho. Este é o anticristo. Os testemunhos de Jeová. Esse aí é um versículo chave para conversar com o testemunho de Jeová. Isso mesmo. Agora o versículo 26. Isso que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Eu acabei de escrever acerca daqueles que procuram enganar. E nós vemos que são os falsos mestres, as seitas heréticas se preocupam mais em... Porque João está falando para os crentes, para os leitores dele. E ele disse, eu estou falando daqueles que procuram enganar vocês. E somos nós, seria nesse momento. E esses que são
os falsos mestres. Eles procuram converter pessoas que não precisam da salvação. Eles investem sempre em quem? Cristãos, processos que já estão evangelizados e ligados a uma igreja. Geralmente eles procuram convencer pessoas que já foram evangelizadas e que já são crentes e que já são membros de igreja. O objetivo do anticristo é sempre enganar os fiéis com suas doutrinas. Foi isso que o versículo 26 que ela acabou de ler. Mas nós não precisamos ter medo, porque Deus protege suas ovelhas dos mercenários. Isso é o versículo 27, quem vai ler? A respeito do anticristo. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa. Permanecei nele, como também ele vos ensinou. Então ele aí agora está falando, vós outros, quer dizer, eles não têm o Espírito Santo. Agora, nós temos a unção do Espírito e é o Espírito quem nos ensina e nos conduz e nos faz discernir e conhecer a verdadeira espiritualidade de Deus, ou as coisas espirituais de Deus. Quando uma pessoa não tem o Espírito, foi os 3 versículos que ela leu, quando uma pessoa não tem o Espírito Santo, essa pessoa é impedida de ter acesso às verdades de Deus. Ela não entende as verdades de Deus, por isso elas falam aquilo que sai delas mesmas. Então, agora, essa era a condição dos falsos mestres nesse tempo que nós acabamos de falar, que é nessa passagem de tempo que nós estamos. Eles não tinham comunhão com Deus. Veja os 2 últimos versículos, 28 e 29. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos, envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. É nascido dele. Olha que bonito. Permanecer significa ter comunhão, estar conectado espiritualmente com Deus. Isso é permanecer na verdade. Que nós precisamos ter comunhão constante com o nosso Deus. O Espírito Santo, Cristo derramou o Espírito Santo sobre todo cristão verdadeiro. E é Ele quem ensina a respeito de tudo. E a palavra diz que os seus ensinamentos não são falsos. Os seus ensinamentos são verdadeiros, está no versículo 28 e 29. Essa é a nossa segurança, de que nós não seremos iludidos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nem envergonhar. E nem vamos envergonhar quando ele vier buscar a sua igreja. E eu quero ler com vocês o versículo 24 e 25. Os 2 últimos versículos que não foram lidos. 24 e 25. Vamos ler juntos? Permanecei em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai.
E essa promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Que Deus nos abençoe e que nós estejamos atentos e precaver-nos é preciso, mesmo com toda atenção, mesmo com toda sabedoria, com toda capacidade espiritual, estejamos atentos, porque Ele virá. Vamos levantar, vamos orar para nós sairmos e lembrei do pastor Abel, vamos ficar de pé, vamos orar. Está andando com a muletinha dela, ela disse. Ela falou também. E ainda hora para a gente sair, Dona Linda. Dona Linda, hora para a gente sair. Anotando ainda aqui. Deus, nosso Pai querido, nós te louvamos, te adoramos neste dia. Te adoramos e te agradecemos, ó Pai, pela lição muito importante que nós ouvimos hoje. Ó Deus, que possamos guardá-la no nosso coração e que nós possamos ter a certeza, ó Deus, que esta é a verdade. O que João escreveu para nós, ó Deus, que seja para nosso guia durante toda a nossa vida. Sejamos fiéis a Ti, testemunhas Tuas. Possamos, ó Deus, irmos e pregar a Tua palavra àqueles que estão longe de Ti, Senhor, e são tantos. Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos pela Tua serva que explicou tão bem a Tua palavra. Continua derramando bênçãos sobre Dona Gelsina, bênçãos também a todos os alunos aqui presentes, os ausentes, bênçãos para o nosso pastor. Quero aproveitar este momento, Senhor, te agradecer, porque o nosso irmão Elias já está conosco aqui, o esposo da Dona Gel. Ele está melhor, o Senhor o curou, e nós te louvamos por isto, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque apesar de sermos tão fracos, tão pequeninos diante de Ti, Tu ouves as nossas preces, Tu respondes às nossas orações. Abençoa nosso pastor e família, abençoa o reverendo Abel, cura ele, Senhor, abençoa toda a sua família também. Fica conosco nesse dia e abençoa todos os trabalhos que ainda teremos hoje, Senhor, na Tua casa. Te peço, ó Deus, perdão dos nossos pecados, dos meus pecados, em nome de Jesus, amém. Amém. Eu quero um recadinho só para a classe, antes de sair, pensem junto comigo sobre a nossa confraternização do ano, né? Está longe, mas já está perto para a eleição. E eu também gostaria de estar avisando que mês de outubro nós dois vamos estar ausentes o mês inteiro e já estamos procurando professores para substituir a gente. E durante esse mês, se o pastor Abel não estiver bom, no próximo domingo eu darei a segunda lição, se for o caso. Bom, mas que nós vamos ficar sem aula. Não, eles têm um problema, não podem ir. E pensem na confraternização. Ele tem